outro vídeo, eu dei uma dica para você ser mais seletiva no seu dia a dia. Eu senti que a gente poderia explorar um pouquinho mais esse assunto e por isso eu vim aqui para a gente entender como aplicar melhor no seu dia a dia. Oiê, eu me chamo Rafaela. Eu passei por um processo de desinflamação e eliminei as espinhas do meu rosto. Se você gosta desse tipo de assunto, então fica por aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber mais como esse. Como a minha jornada me ensinou a ser mais seletiva sem eu nem perceber. Depois de entender o que poderia estar inflamando meu corpo e gerando as espinhas, eu precisei fazer algumas escolhas. Então eu decidi por trocar toda a minha alimentação. Aí eu precisei estudar tudo que eu estava comprando, ler a lista de ingredientes, começar a ler mais os rótulos, procurar por aqueles ingredientes que pudessem estar me inflamando. Mas o mais engraçado de tudo isso é que eu comecei a estudar a mim mesma da mesma forma que eu estudo um rótulo, que faz parte da minha profissão. E aí então eu comecei a ter critérios para além do rótulo, para coisas do meu dia a dia. Então, comecei a escolher mais até a música que eu ouço, desde trocar aquele sertanejo mais agitado por uma música mais calma, mais leve. Consigo optar por não ir em algum lugar, não pelas pessoas, ou enfim, mas por priorizar minha energia, meu bem-estar. Eu quero dizer aqui que isso vai além de apenas entender termos novos, estudar coisas sobre rótulos, mas sim ler com mais atenção tudo o que acontece na tua vida, ao teu redor. Então, você pode confundir o que é ser seletivo ou fazer uma escolha. Para mim, são coisas diferentes, mas que elas andam juntas. A seletividade é o critério que você usa sobre coisas que entram na sua vida. Isso vai te trazer leveza e evitar decepções. E as escolhas são aqueles critérios que você vai definindo no seu dia a dia. E enquanto você vai construindo tudo isso, tudo bem mudar de opinião de vez em quando. Agora, uma coisa que eu aprendi é que nem sempre ser seletiva vai te trazer as escolhas que você realmente gosta de fazer, que são necessárias para melhorar e aparecer o resultado no teu rosto. Essa é a parte que quando você sabe que precisa fazer um exercício físico lá naquele dia chuvoso ou naquele dia muito frio, e mesmo assim você vai. Quando você tá com muita vontade de comer doce, mas tá fazendo mudanças alimentares. Então, muitas vezes ser seletiva é escolher por coisas que eu não gosto, mas que são importantes para mim, vai me fazer bem. E faz parte, isso é a vida adulta, né? E por incrível que pareça, a parte mais difícil da seletividade é o que vai te trazer mais resultado. Então, se parece um conceito tão simples, por que é tão difícil da maioria das pessoas aplicar? Porque não somos ensinadas a isso, a gente não aprendeu desde cedo. O que a gente aprendeu desde cedo? Que tal achocolatado em pó é melhor do que outra marca. Que fruta é bom para a saúde, mas não é gostoso de comer. Então, você entende que são coisas que você vai aprendendo desde criança, isso é o certo e isso é o errado. Então, a gente não entende que quando chega na vida adulta, a gente tem o poder de escolha, a gente pode selecionar o que realmente vai querer fazer, escutar, comer. Então a gente escuta do nosso pai ou da nossa mãe, que tal programa de TV é bom, esse aqui não é ruim, é um lixo. Ou então que esse partido político é um lixo e o outro é muito bom. E aí a gente acaba herdando essas mesmas crenças dos nossos pais, da nossa família. Então você entende que isso é apenas uma resposta que você está dando para o mundo e não uma pergunta que você faz antes do mundo vir e te dizer essas coisas. Assim você cresce no piloto automático. Você compre o que aparece, você consome o que o algoritmo te oferece, ouve as pessoas que falam mais alto, compra rótulo sempre sem olhar o que está escrito, tudo isso sem nenhum critério definido. E tudo isso eu falo por mim, tá? Eu ainda tenho muito a melhorar nessa história de seletividade, mas eu percebo que isso me traz uma autovalorização tão grande. Isso acaba trazendo uma leveza nas escolhas do meu dia a dia, porque como eu já refleti sobre o assunto, já pensei naquilo, eu sei que não preciso que no momento que tiver que tomar decisão, não ter que estar pensando de novo. Porque então, hoje aquele produto faz mais sentido do que fazia para mim quando era antigamente. E a seletividade vai começar a fazer sentido na tua vida quando você começar a perceber que ela te traz clareza de quem você é e o que te faz bem. E aí você me pergunta, Rafa, como aplicar isso no meu dia a dia? Vamos pensar como você pode fazer. Eu acho que começando com algumas perguntas já é um passo bem avançado. Vai te deixar bem mais seletiva. Então, vamos olhar para algumas áreas da sua vida que eu recomendo você refletir um pouco sobre cada uma. Primeiro, não é alimentação. Isso a gente vai falar depois.
Eu acho que um ponto fundamental é o que você consome nas redes sociais. Sabe aqueles videozinhos de pessoas se machucando nas redes sociais? Tem muita gente que acha isso muito engraçado. Aquelas videocacetadas, sabe? Isso pra mim é um conteúdo que o algoritmo nem me mostra, porque eu não gosto. É algo que não me faz bem, me traz uma energia muito ruim. Então, por que eu vou ficar feliz com a desgraça do outro? Sabe? Então, aqui já é um exercício que você começa a usar questionamentos. Ou então, ainda falando de redes, aqueles vídeos de pessoas reagindo a outros vídeos de forma maldosa, com uma crítica ou com um tom de voz que traz violência, né? Então, para que isso ficar minando a minha energia? Não faz sentido. Aí que eu percebo que eu virei aquela tia que não gosta do som alto da TV e dorme cedo. Isso que eu nem falei de fofoca, novela, páginas de notícias que só trazem conteúdo ruim pro dia a dia. Eu acho que até aqui você entendeu sobre essa história aí de conteúdo, né? Agora, como ser seletivo com as pessoas, essa é muito boa. Conforme você vai praticando, você vai percebendo que isso tem muito poder. Você já reparou que em algum momento você seguiu uma pessoa numa rede social, acompanhou, enfim, e percebeu que você não gosta dela? Seja o jeito de falar ou porque o santo não bateu mesmo. Mas por que você continua seguindo essa pessoa? A mente humana parece que tem tipo de tesão por esse tipo de sentimento, de irritação, de estar sempre vigiando o que o outro está fazendo. E aí vem de novo o exercício de se fazer perguntas. Para que você alimenta isso se te mantém preso num ciclo de comparação social destrutivo? E isso vale para tudo na tua vida. Eu sei que existem pais, mães, irmãos, pessoas que são muito ruins com os seus. Amigos é até mais fácil de se afastar. Mas os familiares, eles podem estar sugando a tua energia e você nem sabe por que te sente tão cansada quando tá em casa. Provavelmente vai doer você pensar nisso, mas considere aquele amigo, aquele familiar que te drena, te diminui, te traz aquele caos mental. Eu não digo afastar totalmente, até porque muitas vezes, fisicamente, né, não é possível. Mas entender que ser seletivo nesse caso pode ser ter um critério sobre o que e quem você deixa falar no teu ouvido. É sobre quem você deixa ocupar lugar na tua vida, sobre quem você se conecta. Não pense que isso é arrogância, é um autoconhecimento, é proteção da sua energia e da sua saúde mental. Outro ponto importante é a rotina de autocuidado consigo mesmo. Isso é essencial para você manter a conexão consigo mesmo. Então, o exercício físico, que muitas vezes é uma obrigação para a maioria das pessoas, você tenta pensar, começar a encontrar algo que te faça minimamente bem. Esse aí é difícil, mas vamos pensar um pouquinho mais. Começa com uma caminhada num lugar que você acha bonito, uma yoga, uma aula de dança. Pra mim, a aula de jump, ela é muito boa. Aquela aula que você tá no trampolim, escuta a música e vai pulando. Ela é muito, muito bem, muito boa pra mim, porque aquela música, ela entra no meu corpo, ela se encaixa com os movimentos, elimina minhas preocupações, sabe? Ela é terapêutica. Então, na hora de pensar no exercício, ao invés de se perguntar vou ou não vou hoje, se pergunta qual movimento faz mais sentido pra mim hoje. O critério que você usa é o bem-estar e não a obrigação de fazer aquilo. Então, além de exercícios, a rotina de cuidados inclui você ter pelo menos 15 minutos para você no dia a dia. No início é difícil encontrar esse tempo, mas depois que você começa, pode ser um banho mais demorado, né? A gente chama de banho-terapia, onde você coloca uma vela, coloca uma musiquinha calma. Dentro do banho você começa a fazer isso com mais calma. Sente o cheiro do sabonete na tua pele, começa a sentir aquela água descendo pelo teu corpo, né? Quando você vai lava o cabelo de uma forma mais lenta, passa os dedos, né, entre as mechas de forma mais lenta, sentindo tudo aquilo que você está fazendo. Essa presença, ela te traz de volta para o teu eixo e acalma aquela aceleração do dia a dia. Ou então você pode escutar uma meditação, pode colocar um vídeo no YouTube de um assunto que te agregue e enquanto você dirige ou enquanto você faz o jantar. Tudo isso eu venho tentado aplicar no meu dia a dia e eu venho percebendo que os dias eles têm mais qualidade. E eu sinto que eu estou conseguindo viver e não apenas sobreviver naquele dia. Aqui a seletividade é entender que o ambiente ele não é neutro. Ou ele te forma, ou ele te deforma.
E não menos importante, a base de todo esse canal é a alimentação. Esse foi o começo da minha seletividade. Você pode começar se perguntando: será que esse YoPro que eu tô tomando realmente vai me fazer bem? Qual a outra forma de trazer esses mesmos nutrientes do YoPro para mim com alimentos mais in natura? Antes de comprar aquela creatina sabor tal ou aquela barrinha de proteína, né, super proteica, se pergunta, será que esses ingredientes que está escrito aqui no rótulo realmente vai fazer bem para o meu corpo, que provavelmente é sensível? Então pense, será que o que tem de ingredientes aqui vai inflamar esse meu intestino sensível e que vai gerar as espinhas que eu não gosto tanto? O que está escrito nesse rótulo, ele está alinhado com o que eu aprendi e com o que eu quero para mim? Então, se você pensar na alimentação como restrição, isso vai te trazer medo. Você não vai fazer. Mas se você pensar que você está sendo seletiva nas suas escolhas, isso vai te alinhar com os teus valores e com o que você decidiu para tua vida. Então, o que eu ensino aqui é que saber ler rótulos é um exercício de seletividade, mas que esse exercício vai além das prateleiras do supermercado. Então, quando você se deparar com um produto lá na prateleira do supermercado, você vai se fazer a seguinte pergunta: isso aqui vai fazer bem para mim? E agora você sabe que essa pergunta não é somente sobre ler rótulos. Chegamos ao fim. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve para receber mais vídeos como esse. Beijos e até a próxima!